paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a todos grandemente em nome de Jesus. Vamos orar. Te louvamos, Deus, por mais esse momento que temos na Tua presença, na reflexão da Tua palavra, porque a Tua palavra, ela nos exorta a nos santificarmos, a nos separarmos para Ti, e sabemos que essa instrumentalidade de santificação vem através da Sua palavra. O próprio Cristo, na sua oração sacerdotal, orando ao Pai, diz: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então, queremos que a Tua palavra santifique os nossos corações e glorifique o Seu nome. No nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e faça-nos aptos para este momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria continuar hoje reflexões sobre as cartas que João escreve para as igrejas da Ásia, e hoje nós vamos falar sobre a carta que ele escreveu para a igreja em Esmirna. Então, abre sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Nós vamos fazer esse estudo em duas partes, porque ele tem uma riqueza muito grande de informações, de exortações e de verdades para nossos corações. Então vamos lá, Apocalipse 2, a partir do 8 até o 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Eu tenho como bibliografia nesse estudo o Novo Dicionário Bíblico, o Novo Comentário Bíblico, a Bíblia Vida Nova, e também um livro, este livro aqui, Alerta Final, que foi escrito por Steve Lawson, e eu me baseei neste livro para esse estudo aqui, e eu sei que Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Então nós estamos diante de um cenário de perseguição. A história da igreja de Esmirna é uma história que fala de perseguição aos crentes em Cristo Jesus, o ódio reinante no mundo contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o pano de fundo principal, e então nós precisamos aprender que no meio das tribulações, das perseguições, Jesus sempre será o nosso respaldo, Ele sempre será a nossa fortaleza, Ele sempre será o nosso socorro, bem presente na angústia. Eu gostaria de começar com uma história de uma igreja nos Estados Unidos, que ocorreu em 1994, há 26 anos atrás, para vocês verem como que o problema vem de longe já. Um grande pregador na época foi chamado para palestrar numa igreja. O nome dele era Lou Sheldon, e ele era um oponente da legislação pró-homossexual da Califórnia, e ele foi chamado para ministrar nesta igreja em São Francisco. Mas antes que ele chegasse à igreja,
né? Esse movimento, nós poderíamos chamar aqui de LGBT, pró-homossexualismo, ele acampou em volta da igreja e ele impedia as pessoas de entrarem na igreja. Eles maltrataram as crianças, eles abusaram das crianças, eles gritavam palavras de baixo calão, eles atiravam pedras na igreja. Os irmãos que tinham conseguido entrar ficaram lá dentro, mas os que estavam chegando, depois que eles acamparam e entraram pelos corredores da igreja do lado de fora, né, tiraram, porque eles têm o costume também de ter bandeiras, as igrejas têm suas bandeiras, eles tiraram a bandeira da igreja e colocaram a bandeira que representava o movimento pró-homossexualismo, e eles infernizaram aqueles irmãos. Muitos irmãos ficaram feridos ali, muitas pessoas ficaram apavoradas ali, tamanho era o ódio, tamanho era a perversidade apresentada por aquelas pessoas, porque aquele homem, Lou Shallow, ele falava abertamente na Califórnia, principalmente em São Francisco, que o homossexualismo era pecado. Então, há 26 anos, você imagina hoje todos esses movimentos, não é, que o cristianismo tem enfrentado e vai com certeza continuar enfrentando, não porque nós façamos acepção das pessoas, mas nós temos a convicção daquilo que elas fazem, que aquilo que elas falam é pecado. Mas não somente isso, mas também nós combatemos a mentira, nós combatemos a injustiça, nós combatemos a corrupção, nós combatemos a violência, nós combatemos qualquer ordem de desatino na sociedade, mas respeitamos os homossexuais, sim, respeitamos, só não concordamos com o que eles fazem. Mas o ódio se agigantou contra o cristianismo, o ódio se agigantou contra a igreja do Senhor. Desde então, em todos os países do Ocidente, nós vamos ver grandes movimentos se levantando contra a pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. Então, a história da igreja em Esmirna é uma história de sofrimento, de perseguição, de confrontamentos com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria de dar uma panorâmica para vocês do que era a cidade de Esmirna, para vocês terem uma noção do que Cristo está falando ali para o anjo da igreja e para os irmãos que congregavam em Esmirna, tá? Então eu queria dizer para vocês, considerações gerais, que Esmirna era a mais bela cidade da Ásia Menor. Todos os seus prédios eram conhecidos como a coroa de Esmirna e assemelhavam-se a um colar de diamantes. Era uma coisa assim, para a época, muito suntuosa. Tinha lá em Esmirna também o maior teatro da Ásia e ocupava o segundo lugar nas exportações também em Esmirna, superada apenas por Éfeso. Além de ter o maior teatro da Ásia, ela era a segunda em exportações com os seus produtos, né? E era superada só pela cidade de Éfeso. Tinha laços fortes com Roma, fidelidade total a César. Ela era chamada de o berço do paganismo. Tudo isso para Esmirna. Então vamos recordar aqui, Esmirna era a mais bela cidade da Ásia. Esmirna, ela tinha prédios muito lindíssimos, que eram chamados de coroa de Esmirna, e se assemelhavam ao colar de diamantes. Tinha o maior teatro da Ásia, era a segunda em exportação,
e era superada só por Éfeso. Tinha laços fortes com Roma, né? Apoio total a César, e ela era chamada também de berço do paganismo. Havia muitos deuses que eram cultuados lá. Um deles era Cibele, outro Apolo, Asclépio, Afrodite, Zeus e etc. Para você ter uma ideia, Cibele era chamada de deusa mãe, a mãe da fertilidade da terra. É isso tinha lá em Esmirna. De lá também saiu Homero, um grande poeta da Ásia, um grande poeta, né? Reconhecido até hoje mundialmente. Então nós temos lá em Esmirna também a maior de todas as bibliotecas da Ásia Menor. E Esmirna significava mirra, que significava perfume, fragrância usada para fabricar perfume, mas tinha também o símbolo da morte. O mir, que era essa fragrância para produzir perfumes, tinha também o símbolo da morte, né? E ser chamado de cristão lá em Esmirna era muito, mas muito mesmo perigoso, irmãos. Muitos eram perseguidos e mortos pela sua fé. O maior de todos os exemplos é Policarpo, mártir da antiguidade, que foi bispo em Esmirna. Nós vamos falar de Policarpo no fim desse estudo. Vocês vão conhecer a história de Policarpo no fim desse estudo. Então, o que representa Esmirna? Esmirna, ela representa a perseguição de todos os cristãos em todas as eras. Esmirna significa a perseguição à igreja de todas as eras. Então Esmirna era uma suntuosidade, era o berço do paganismo, um compromisso ferrenho mesmo, daqueles bem entrelaçados a Roma, né? Na verdade César era Deus, né? Então ser crente ali era sinônimo de morte, sinônimo de perseguição, né? Estava vivendo um fundo de idolatria muito grande, com tantos deuses que haviam na cidade de Esmirna. Esse é o pano de fundo, e esse é o pano de fundo onde está a igreja do Senhor. É nesta cidade que está a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas venha aqui ao texto, né? Quando Jesus fala ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: aqui quem fala com vocês é aquele que é eterno, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que vive para sempre. Diz o texto aí, meu irmão, olha que coisa mais linda, quando Jesus se apresenta para o anjo da igreja: foi morto e reviveu. Aquele que é eterno, não é? Não pode morrer. Aquele que é eterno vive para sempre, o alfa e o ômega, o que foi morto, mas ressuscitou. Então, todas as vezes que na sua mente você for pressionado, você perceber perseguições, pressões, não se apavore, não fique indignado, não fique ansioso, porque o seu comandante é o Deus eterno, é o Cristo eterno, é aquele que morreu, mas que reviveu, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ele faz questão de dizer essa verdade. Essa verdade, ela traz um consolo, um conforto e um ânimo muito grande
em meio às perseguições, em meio às provações e tribulações pelas quais passamos. Temos um Deus que é eterno e que não pode morrer jamais. Se Ele é eterno e não pode morrer, Ele nos dará vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Antes de nós continuarmos, nós vamos fazer 3 leituras rápidas. Mateus 24, 9. Vamos abrir aí em Mateus 24, versículo 9. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Então vos hão de entregar para seres atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Você percebe isso, irmão? Porque que Esmina significa a perseguição à igreja em todos os tempos. Olha o que Jesus diz aqui no sermão profético, né? No capítulo 24, no versículo 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. João 15, vai para João 15 agora, meu irmão. Vamos ver o que nós vamos extrair aqui de João 15, no versículo 18 e 19. Vamos ler. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Você percebe que não há nenhuma liga do crente com o mundo? Não há nenhuma liga das coisas de Deus com as coisas do mundo? Não há liga de amor, não há para as coisas. A única liga de amor que deve haver com o mundo é com as pessoas que vivem no mundo, porque Deus quer salvar a todas as pessoas. Mas o sistema mundano não tem empatia, não tem associação com o reino de Deus, tá? É por isso que nós somos odiados, e é por isso que a igreja sempre é perseguida. 2 Timóteo capítulo 3, eu falei 3, não é? 2 Timóteo capítulo 3, achei aqui, 3, 1 e 12. No 1 diz assim: sabe por isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E o 12, o que diz o 12? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não é? Talvez você diga assim: puxa, pastor, o senhor veio para acabar com o nosso ânimo, né? Não, é o Espírito que está vindo para que você não seja enganado, para que você não fique olhando assim para a paisagem como que se tudo fosse mil maravilhas, como que se essa vida fosse boa, como que essa vida fosse sossegada. Ousemos professar Cristo, ousemos declarar o amor de Cristo, ousemos dizer o que Cristo mostra que é pecado, e você vai deixar de olhar para a paisagem. Os seus olhos terão que se dirigir para a cruz de Cristo. Os seus olhos terão que se dirigir para o sangue que foi derramado, porque esta obra é a obra que nos livra, é esta obra que nos liberta, é esta obra que traz perseverança no meio da aflição, irmão. Esta obra da cruz do Calvário, que Cristo realizou a nosso favor. Então o ódio não é propriamente contra mim, contra você, o ódio é contra Cristo. E se eles odeiam a Cristo, eles vão nos odiar também. Primeiro odiou a mim,
Foi o que nós lemos aqui nesta primeira passagem de Mateus 24, não é? Então esses textos eles também embasam bem o que Esmirna viveu, o que os crentes de Esmirna viveram. Então vamos aí ao que está acontecendo. Você se lembra lá na igreja de Éfeso, não é? Que havia várias virtudes, mas Deus encontrou um defeito e falou o defeito: tenho contra ti. Você percebeu que nesta igreja não há defeitos? Cristo não aponta defeitos para a igreja de Esmirna. E olha que eles estão, hein? Olha que eles estão assim, como diz aí o texto, sinagoga de Satanás. Não há defeitos. E essa igreja, a igreja de Filadélfia, também não apresentam defeitos. A tribulação, irmã, ela purifica, viu? A tribulação, ela é um canal de Deus purificador para os seus filhos. Então, algo notável nesta carta, que Cristo não aponta defeito nenhum para elas. Cristo vai falar das suas tribulações. Graças a Deus. Então Cristo quer encorajar, Cristo quer animar aqueles irmãos, Cristo quer que aqueles irmãos prosperem, que aqueles irmãos continuem firmes na sua caminhada, sem desfalecer, como tem feito até então. Então, mas o que ele conhece? Versículo 9: eu sei as tuas obras e tribulação. Deus conhece as obras daqueles que estão em Minas e das suas tribulações. E eu trouxe para você aqui o significado de tribulação aqui no texto, que no grego é tlipsin, do grego. E o que significa esta palavra tribulação? Esmagar um objeto. Preste bem atenção. Esmagar um objeto, comprimindo-o. Descreve a vítima sendo esmagada e seu sangue extraído. Descreve pessoas esmagadas até a morte por uma enorme pedra. Esta é a palavra usada por tribulação aqui. Também descreve a dor de uma mulher dando luz a um filho. Mas perceba bem que essa palavra tribulação, ela tem uma dor quase que insuperável. É uma dor ilógica. Imagine você uma pedra te esmagando, extraindo seu sangue, causando uma grande dor. Essa é a palavra usada por tribulação aqui, que a igreja de Esmirna estava passando. Então, há várias ações de tribulação no meio da igreja de Esmirna. Uma dessas tribulações, ela vem do próprio governo de Esmirna. Homens que se levantaram com ódio contra os crentes em Esmirna. César, Nero, em 67 depois de Cristo, e Domiciano, em 81 depois de Cristo. Professar Cristo como Senhor significava morte, e morte cruel. Nós sabemos que Nero, ele era um homem assim, insano, irmãos. Ele era dado ao ódio. Não matou a sua própria mãe, sua própria mulher. Ele queria ver os crentes todos mortos. Não se podia, em Esmirna, dizer que era cristão, falar alguma coisa sobre cristianismo, porque logo eram presos, torturados e mortos. Mas não era que chegava e matava, era mortos com crueldade. Quando Nero morreu, ele viveu pouco, veio Domiciano, e esse Domiciano era pior do que Nero.
Ele era mais cruel que Nero ainda. Ele era sanguinário. Ele não conhecia a palavra misericórdia, não conhecia a palavra compaixão. A única palavra que Domiciano entendia e sabia o que era ódio, e principalmente ódio aos cristãos, tá? Então o governo sempre estava trabalhando para que os cristãos fossem presos e mortos. Uma outra coisa que nós devemos perceber no texto, né? A blasfêmia dos que se dizem, eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. Olha só, você viu o perfil? Você viu esse perfil de Esmirna? Que suntuosidade, que riqueza, maior teatro, segundo nas exportações, né? O seu nome era mir, fragrância para cultivar, para fabricar perfumes. Era a mais bela cidade da Ásia, né? Tinha os deuses, tinha um grande teatro, uma grande biblioteca, mas os crentes lá não podiam usufruir disso. Os crentes de Esmirna viviam pela caridade das pessoas, viviam em pobreza, tudo lhes era cortado: emprego, comida, casa, tudo lhes era tirado, porque ousaram conhecer Jesus e ousaram se entregar para Jesus. Viviam como pobres, não havia nenhuma possibilidade lá em Esmirna de que eles fossem apacentados pelos pastores coach, trazendo para eles a imagem: você pode, a autoimagem, a autoconfiança, a autoajuda. Era impossível esta mensagem, era impossível a mensagem da teologia da prosperidade, era impossível, irmãos. Os crentes ali viviam miseráveis. Só havia uma maneira da confissão positiva e da teologia dar certo na vida daqueles crentes: se eles negassem a Jesus. Então eles ficariam ricos, então eles poderiam ter confiança em si mesmos, se autoajudarem, terem uma imagem boa deles mesmos, eles teriam que negar a Jesus. Então nós poderíamos chamar os teólogos da prosperidade de hoje e fazê-los regressar no túnel do tempo para Esmirna, para que lá eles pregassem todas essas mentiras que eles pregam hoje aí para crentes que gostam de ouvir besteiras e mentiras, não é? Então, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Cristo sabe disso, irmão. Cristo sabe do sofrimento deles, não é? Cristo sabe. Então eles viviam sempre à mercê da caridade humana. Então, além do governo que os oprimia, o governo que torturava, o governo que perseguia, que causavam-lhes tribulações, mortes cruéis, eles viviam, nessa penúria, nessa pobreza física, financeira, às vezes passando fome, mas ao mesmo tempo, quando Cristo fala: eu sei que tu és pobre, mas és rico. Rico por quê? Porque eles têm o maior tesouro, eles têm Cristo, eles têm a paz do Espírito,
eles têm a justificação pela fé, eles têm eles são a habitação do Espírito Santo de Deus, eles conhecem as minúcias de Deus, eles estão ligados com o reino do céu, eles são abundantemente ricos com as coisas espirituais. Glória a Deus por isso, irmão, glória a Deus por isso. Então veja bem, os inimigos estão cada vez mais odiosos do povo de Deus, cada vez mais se levantam contra o povo de Deus. O que nós esperamos da nossa vida, irmãos? Você acha que vamos ter ainda indícios desta mesma perseguição? Vocês acham? Talvez não, né? Talvez sim, desculpa. Perseguição também eles tinham da religião dominante. Qual era a religião dominante? Era o judaísmo. E o judaísmo em Esmirna, ele hostilizava fanaticamente o cristianismo. Olha algumas coisas aqui que eu anotei, de que eles eram acusados pelos judeus, né? Porque eles tinham o hábito da ceia do Senhor. Então o que os judeus diziam? Que quando eles se reuniam para cear, na verdade eles se reuniam para comer carne humana. Eles acusavam os crentes de Esmirna de comer carne humana. Eles acusavam, quando eles estavam reunidos em adoração, eles diziam que na verdade eles estavam se pervertendo nessas reuniões, praticando incesto nessas reuniões e orgias sexuais nessas reuniões. Olha só, irmãos, que coisa, que perseguição ferrenha, que coisa absurda. Seria a mesma coisa de você se reunir na igreja para cultuar e as pessoas lá fora dizem, eles estão lá fazendo orgias sexuais, eles estão lá se pervertendo, eles estão lá comendo carne humana, eles estão lá praticando incesto. E eles eram acusados também de ateístas, porque não tinham a César como Deus, não adoravam a César. E então, porque não adoravam a César, eles eram considerados ateístas. Então, diante de todas essas mentiras, os crentes eram considerados um núcleo de desatino à família, de desagregação da família, de desunião da família, né? E eles tinham acusações daqueles que eram da sinagoga de Satanás, que eram os cristãos apóstatas. Então, olha, tinha o governo, nós citamos aqui César, Nero e Domiciano, homens cruéis que perseguiam a igreja, que prendiam, matavam com crueldade. Nós tínhamos o fato social de que os crentes em Esmirna, eles passavam fome, eles tinham que viver da carência humana, eles viviam suas carências da caridade humana, né? Eles perdiam seus empregos, eles não tinham o que comer, eles perdiam suas casas, perdiam suas coisas, seus negócios, por amor a Cristo, irmãos. E além disso, eles sofriam ataques cruéis da religião presente na época, dos judaizantes, que os acusavam de todas essas coisas aqui. Vou repetir: comer carne humana, praticar incesto, perversões, orgias sexuais, ateístas por não adorar a César, um núcleo separatista que separava as famílias, né? E que também tinham acusações daqueles que eram da sinagoga de Satanás, que eram
os cristãos apóstatas. Irmãos, no começo da igreja também houve aqueles que se apostataram da fé, que deixaram a fé, que foram verdadeiros instrumentos para que muitos crentes viessem a morrer por causa do Evangelho do Senhor. Sinagoga de Satanás. O diabo tem dentro das igrejas evangélicas seus pastores, seus corais, seus discípulos, seus cantores, e ele quer que todos eles sejam vistos e ouvidos. Então veja bem, até aqui você está percebendo o que acontece na igreja de Esmirna. Na próxima sexta-feira nós vamos continuar o nosso estudo, porque nós ainda vamos falar de outros dois grandes sofrimentos, que é fisicamente agravados e o diabo como arqui-inimigo, e vamos falar o que é a sinagoga de Satanás de fato, tá bom? E depois então nós vamos para o fim do nosso estudo. Por hoje nós já estamos abençoados, que Deus te dê graça, que Deus te dê favor, e até a próxima sexta, se assim Deus nos permitir. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem sido bom para conosco, e nos ajude, se viermos a enfrentar perseguições, como esta igreja de Esmirna padeceu, que nós sejamos fortes e corajosos, destemidos, e que nem a morte possa nos fazer, nem o perigo da morte possa nos fazer retroceder, mas caminhar sempre em frente, porque lá na frente está o nosso tesouro. Obrigado, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.